essas palestras aqui no palco do Pixel Show. A gente vai ter uma palestra sobre a trajetória da Cris Pagnocelli como mulher, designer, artista visual, destacando os projetos cheios de vida, cores e desejo. Dentre os cases estará a iniciativa Lute Todos os Dias, que completou 10 anos em 2026. Um projeto independente focado na educação para a igualdade de gêneros através da arte e do moralismo. Então, por favor, recebam com uma salva de palmas, Cris Pagnocelli! Obrigada. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, por poder mostrar um pouquinho do meu trabalho aqui no Pixel Show. Eu estava um pouco preocupada, porque eu sei que tem bastante crianças, e o meu trabalho ele fala de alguns assuntos que a gente tem que ter coragem de falar. Então, inclusive, o nome da minha palestra não era esse. Ai, gente, como assim? Oi. O nome da minha palestra teve que ser mudado, porque quando foi divulgado, as pessoas pediram para trocar. Porque o nome da minha palestra não era Letras Corajosas, embora elas sejam. O nome da minha palestra é Letras Eróticas. E eu sei que é provocativo e é intencional. E aí eu provoco a vocês. O que essa palavra traz na mente? O que é erótico para você? Bom, já que vivemos numa sociedade em que o nosso intelecto ele é moldado pelo que nos é mostrado, e principalmente quando eu tenho uma dúvida, vou lá para o Google. Google, o que é isso? Ou o ChatGPT hoje em dia? Botei até um blurzinho ali, né, gente? Mas qualquer pessoa pode digitar no Google e vai vir imagens que nos remetem, né, ao ato sexual e principalmente à objetificação dos corpos das mulheres. A gente, designer, criativo, gosta muito do Pinterest. Então, fui lá, me diz Pinterest, o que é erótico? E aí o Pinterest, então, a gente tem um pouco mais de curadoria de imagem, né? Uma estética um pouco mais curada, mas ainda assim a mulher aparece muito sexualizada e também submissa, embora as imagens sejam bonitas. Eu provoco porque, gente, o erótico no meu trabalho, ele é diferente do pornográfico. Mas a gente vive numa sociedade em que está acostumada a colocar as mulheres como objeto, né? A ser consumido pelo olhar masculino. E o que eu proponho aqui hoje é esse resgate do erotismo, que é o que eu falo no meu trabalho. Esse resgate, eu já vou contar um pouquinho para vocês. Antes eu quero falar um pouquinho dessa mulher de vermelho. Essa mulher de vermelho, o que será que ela quer? Essa mulher de vermelho, parafraseando Angélica Freitas, outra mulher, alguma coisa ela quer. Ela escolheu o vermelho. E não foi para agradar ao masculino. Foi porque ela quis. Foi porque ela se sente bem e porque ela gosta de vermelho. É uma provocação, gente, sim. Porque eu, desde adolescente, desde criança, sempre gostei de vermelho. E até de um lugar bem ingênuo, até eu crescer e entender a sociedade que a gente vive e sentir na pele. Bom, essa mulher se chama Cris Pagnocelli. Também sou conhecida por Crispa na arte urbana. Contando rapidinho um pouco da minha trajetória, eu cursei design gráfico, trabalhei em muitas agências, até mudar do Brasil e estudei na Espanha, fiz uma pós-graduação em ilustração criativa. E depois fui para Nova York, eu me especializei em visual branding, né? Nunca deixando o design de lado. Mas eu digo que essas experiências fora, elas me fizeram sair da zona de conforto e olhar para quem era aquela Cris de 20 e poucos anos, né? O quanto ela carregava do que tinham falado para ela que o que ela deveria ser. E eu tenho também uma especialidade ou uma experiência longa, há mais de 10 anos, com arte urbana, sign painting e lettering. O lettering foi algo que me deixou muito conhecida, me fez conhecer o Brasil inteiro, me levou para fora do Brasil. Eu dei curso de lettering na Europa, nos Estados Unidos, Argentina, América Latina.
E, inclusive, gravei um curso na Doméstica, de mural com lettering. E pintei muitos murais urbanos. Trabalhei nesses últimos 10 anos dando oficinas para mulheres e, através de stencil, lettering, ajudando elas a colocar sua voz no mundo. E é aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é onde eu encontrei o meu propósito de vida, que é na arte e educação, e vendo essas mulheres felizes de ocupar o mundo. É desse Eros que eu estou falando hoje. Vamos revisitar um pouquinho, então, o conceito de Eros. Na mitologia grega, Eros é deus do amor. E na psicanálise, Freud define Eros como pulsão de vida e prazer. Trago também uma perspectiva de uma mulher negra que influencia os meus estudos, Audre Lorde. Ela tem um artigo que fala sobre o erótico como poder. E o que ela quer dizer com esse erótico é a nossa afirmação de força vital, de nós mulheres, essa energia criativa, aonde a gente coloca a nossa energia, o que a gente quer criar para o mundo. E a gente reivindica isso através da nossa linguagem, da nossa história, do nosso trabalho, das nossas vidas. A maneira que a gente existe no mundo para muito além da nossa sexualidade. Outra mulher que me inspira muito é Bell Hooks. E ela tem uma linha de educação também discípula de Paulo Freire, através do amor e da liberdade. E é como eu vejo o meu trabalho. Parou de funcionar aqui. Por quê? Agora foi. Foi muitas vezes. É como eu vejo o meu trabalho, né? Adicionando, então, ao amor, educação e liberdade, a tipografia, que vem com o lettering, o design, a arte. Eu encontrei na palavra uma ferramenta de sobrevivência, de comunicação, de conexão e transformação social. E aí que eu quero contar para vocês desse projeto, que é o Lute Todos os Dias, que foi comentado na introdução. Depois de trabalhar em muitas agências, para muitos clientes, e perceber que eu não estava me sentindo preenchida, né, no meu propósito de vida, eu criei um projeto pessoal, que é um calendário ilustrado por mulheres. No início, até o ano, tinha mais destaque e o Lute Todos os Dias estava pequeno. Esse calendário começou com dinheiro do meu bolso, muito menor do que ele chegou a ser. No terceiro ano, a gente mudou de formato, foram passando muitas mulheres no projeto. A cada ano, eu selecionava 12 mulheres para ilustrar cada mês. E em 2021, a gente chegou no formato ideal. Então, eu gosto de mostrar esse projeto porque nenhuma ideia, nenhum projeto nasce pronto. Você começa, às vezes, com uma ideia, né, muito pequena, e ela vai se transformando. Então, 5 anos depois, a gente conseguiu o patrocínio de uma gráfica. A capa do calendário ganhou um stencil. Eu passei, ao invés de ilustrar o calendário, fazer todo o projeto gráfico como designer e fazer o lettering da capa. Para vocês verem aqui, o lettering de 2021 sofreu uma leve mudança para 2022. Mas deu essa identidade para o projeto e o stencil virou essa linguagem desse movimento já muito reconhecido e carregando muitas linguagens de outras mulheres, desde fotografia, arte urbana, ilustração digital e tipografia, gente. Eu venho, né, mais da área tipográfica e temos muito poucas mulheres na área da tipografia. Então, cada ano eu selecionava uma fonte criada por uma designer brasileira. O calendário também é pensado para ser um produto sustentável. Além de você usar ele, você pode destacar as artes mensais para decorar sua casa ou dar de presente. E isso funcionou demais, porque eu vou nas universidades e sempre tem lá as artes coladas, ou a galera me manda foto. E isso é a prova de que um projeto funciona. Além da gente vender por um preço super acessível para espalhar mais artes de mulheres e também educação sobre o feminismo, todo o lucro dele era doado para instituições sociais e grupos de apoio à mulher. Além das doações, a gente ficava com 50% dessa grana arrecadada e proporcionava oficinas gratuitas para mulheres. O stencil virou essa linguagem e a gente ia para a rua, se reunia um dia, essas mulheres recortavam as frases que elas gostariam de colocar na rua e em 2 dias
a gente tinha uma imersão e um mural novo na cidade. Normalmente com alguma palavra central e vários extensos menores. E foram várias edições, né, juntas, livres, todas. Esse último, que foi o todas, infelizmente, a gente sofreu um vandalismo, né, espontâneo. 3 semanas depois, picharam Feminismo Lixo dos Infernos. E aí, nesse intuito, a gente fez uma ação de lambe, né, tentando educar, né, por que o feminismo incomoda mais do que o feminicídio. No caso da Bell Hooks, né, ela fala que o feminismo é para todo mundo. Então, trazendo essa informação mínima do que é o feminismo, e que muita gente confunde feminismo com femismo. Feminismo é o mesmo que machismo. Feminismo prega e defende todos os gêneros. Embora hoje eu prefira até falar sobre igualdade de gênero, porque está difícil se comunicar, né? Outro lambe que trazia, sim, feminismo é o lixo dos infernos. Inferno mesmo é não estar segura dentro de casa, que é onde a gente mais tem os registros de feminicídio e violência doméstica, sofridos através das pessoas que a gente ama. Fizemos ação de lambe e ainda assim fomos apagadas. Foram lá, picharam de novo. Então, convidei 2 artistas mulheres para a gente repintar esse muro. E fomos nessa ideia do educar e libertar, pautada por Bell Hooks. A Luciana Nhoato trouxe uma figura de uma mulher lendo, porque sim, acreditamos que nós mulheres vamos chegar mais longe a partir desta educação, dessa informação de que a gente pode e deve ocupar esses lugares, por mais que tentem nos calar muitas vezes. Nós vamos continuar ocupando. Então, nesses últimos 10 anos, eu venho reunindo mulheres e ocupando a cidade. Fazendo pinturas ao vivo, como eu fiz ontem aqui no evento, trocando ideia com muitas pessoas, e eu ainda acredito nesse contato olho no olho, para além das redes sociais, que é uma ferramenta ótima, assim como a inteligência artificial. Como disse o Fabiano, a gente tem que usar como uma ferramenta. Essas ferramentas estão aí para potencializar o que está dentro da gente, né? E a arte, ela é simplesmente expressar o que a gente acredita. Eu venho trabalhando, então, em alguns trabalhos, alguns projetos, a palavra Viva Cidade. Em 2016, exatamente 10 anos, eu pintei o meu primeiro mural de grande formato, em colaboração com outro artista, e eu fiz o lettering Viva Cidade, que dava para ser lido também como Viva Sua Cidade, porque era um festival de criatividade urbana. Em outro projeto, eu criei uma peça de arte com colagem, stencil, spray, uma mistura de técnicas para ficar exposto num dos maiores pontos turísticos de Curitiba. E celebrar essa cidade viva, ocupada por pessoas, por arte, por cores, pelas nossas ideias. Fui convidada a partir disso para ocupar uma rua inteira em Floripa. Uma rua que era de carros e foi transformada em peatonal. E, em colaboração com um artista do Rio Grande do Sul, a gente pintou a palavra Viva Cidade Viva, que eu chamo de palavra poema, junto das nossas cores e arte. Além dela ser lida de cima, né, de longe, ficou lindo a captação do drone, mas como que as pessoas vivem isso ali na rua, né? Eu trouxe, então, o meu trabalho de stencil com frases espalhadas do que eu acredito, né? Uma cidade viva, vá de bike, sou ciclista há muitos anos, e para nós mulheres a cidade é muito hostil. Então eu falo também dessa perspectiva feminina. E me surpreendeu, talvez não tanto, mas me deixou muito feliz receber muitas fotos e muitas marcações de mulheres sobre essa frase. Porque é um desejo nosso de andar por aí com segurança, de nos sentirmos seguras e pertencentes às nossas cidades. Saia de bici também é uma brincadeira com palavras e é uma homenagem a um coletivo de mulheres ciclistas de Curitiba de 2012. Essa praça é uma praça coletiva
que foi pintada pela primeira vez por várias mulheres em 2021. Antes disso, desde 2014, só haviam grafiteiros homens. Então, foi um movimento que a gente fez de resgatar essa homenagem para essas mulheres que fizeram esse coletivo, que lá em 2012 resistiram e que nos inspiraram na pandemia a voltar a pedalar. Ainda na pandemia, 2021, 2022, eu fiz esse projeto. Eu incentivo muito as pessoas a fazerem projetos pessoais, porque é esse projeto de arte que vem lá do fundo, vem daquilo que a gente acredita e quer colocar no mundo, né? E é um projeto de uma outra muralista de Nova York, que fala sobre saúde mental. Então, fiz em português, né? Você não está só. Já na pandemia, a gente teve uma grande questão com a solidão. E o negócio de fazer projetos pessoais, gente, eu acho que leva a gente para um espaço onde a gente pode experimentar. A gente pode experimentar novas técnicas, a gente pode arriscar errar, porque às vezes no ambiente de trabalho a gente não tem, né, esse tempo ou possibilidade, como os meninos falaram ali, né, publicidade é tudo para ontem. Então, me permitiu até explorar esses novos lugares da textura da tinta, de como eu posso explorar a minha arte e a minha pintura. Fazer esse projeto de forma espontânea e voluntária me rendeu o convite e uma viagem paga para Nova York, para esse projeto 2 anos depois. Então, esse postalzinho aqui no meio foram 10 artistas selecionados, aí eu fiz um postal, que era em inglês, e a gente foi levado para lá e pintamos uma grande muralha ali no sul de Manhattan. E eles falaram que realmente, como tinha vários artistas de vários lugares, afinal Nova York concentra tanta gente de tantos lugares, para a gente pintar na nossa língua. E foi muito lindo, porque isso conecta, né? Vários brasileiros, pessoas que falavam português, vieram falar comigo, e principalmente mulheres, porque eu escrevi, claro, com o gênero feminino. E também pintei uma bicicleta, que se conecta com eu ser ciclista, com eu defender a bicicleta, né? E durante o mês de maio, além da pintura que durou 1 ano, no ano seguinte, quem se interessar, siga o projeto, né? Eles estão constantemente selecionando outros artistas. E aí, durante o mês de maio, essa bicicleta rodou Manhattan inteira, distribuindo gratuitamente os postais de você não estar sozinho e dando dicas de como você pode encontrar ajuda caso você esteja depressivo, caso você precise, né, de apoio mental. Aqui eu já trago um pouco o meu trabalho para lembrar vocês que, embora eu esteja muito na rua e muito no manual, que eu amo, eu também sou designer e continuo sendo designer e amo trabalhar com design. E aqui eu já venho com um trabalho digital, né? Então, tudo que eu faço à mão, tudo que eu fazia ali no papel, na tinta, depois que eu comecei a usar o iPad, replicando todas essas texturas, embora eu acho que não compete, funciona, né? Então, o meu trabalho já com mulheres, as pessoas já me procuram para fazer outros projetos ligados a isso. Esse é um podcast em que as mulheres resgatam história de mulheres pioneiras no Brasil para a história, né? Então, tem a primeira mulher aviadora, a primeira deputada negra, música, escrita, enfermagem. E aí trago outro projeto que também me buscaram. Pô, a gente vai fazer um bar aqui em Curitiba e a gente quer que você faça identidade visual. Nossa inspiração é a Pagu. Alguém aqui conhece a Pagu? Opa! Vi poucas mãos, mas já é alguma coisa. A Patrícia Galvão, ela foi uma jornalista feminista, musa dos modernistas, ela foi muito cobiçada, né? Porque ela era gata pra caramba, inteligente, mas eles ligavam mais para quê? Para a beleza dela, né? Ela escreveu vários livros, gente, vários artigos com pseudônimos. Ela é de 1920. E aí, toda a identidade, a gente se inspirou numa coisa mais art déco, né? Daquela época,
dos livros, da capa dos livros dela, e já fez uma releitura. Então, aqui eu coloquei tanto o meu trabalho de design, quanto pintura de mural, né? E deu essa identidade para casa, para esse bar. E aí trouxemos essa frase da própria Pagu, que é esse crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre. Que se conecta com o que eu falo aqui hoje, né? Essa ousadia, essa coragem de ser diferente e de não continuar produzindo e reproduzindo uma cultura que já não nos pertence, que já não nos representa como mulheres. É desse Eros que eu estou falando. É desse erótico e dessa pulsão de vida que eu vejo no meu trabalho. E que eu quero que outras mulheres também se reconheçam. Esse Eros no fazer artístico, o Eros na criação, essa criatividade e a educação. Eu acredito muito que todos nós, não precisamos ser professores, mas como agentes diários de quem a gente convive, a gente pode ensinar alguma coisa. Assim como a gente pode aprender alguma coisa todos os dias com as pessoas que a gente convive. E nessa linha de colocar minhas ideias no mundo, né? E ainda pegando o gancho da arte e design que a palestra anterior fechou, né? É isso, o design a gente está muito ali na forma, na função, no entregar uma mensagem, num objetivo final. E eu gosto muito de flertar e explorar com a arte, porque ela vem de dentro. E tem muitas vezes que a arte você simplesmente senta e vai desenhar alguma coisa, e vai pintar alguma coisa, deixa a tinta escorrer, não tem o controle do design. Você deixa ela acontecer e às vezes você descobre anos depois que, nossa, olha o que eu pintei aqui. Cara, já estava no inconsciente. Então eu tenho um trabalho muito forte também de arte contemporânea. Essa foi a minha primeira exposição individual em 2023. E eu falo muito desse lugar de sentir no corpo, esse corpo vivo, né? Corpo vazio, corpo cheio, foi uma brincadeira com copo vazio, copo meio vazio, meio cheio, né? Mas trago também essa camada ativista no meu trabalho artístico ainda, questionando todas essas linguagens, todas essas palavras, né? A questão da pornografia, do quanto nós mulheres somos objetificadas, do quanto algumas palavras ficam no nosso inconsciente, né? A santa e a puta, sempre nos julgando, sempre nos colocando em caixinhas. Então faço isso descontando um pouco na arte a minha raiva, sim. E também me curando, né, gente? Eu acho que é um caminho de cura, é um caminho de descoberta. Além da exposição, eu transformei esse projeto na maior empena que eu já pintei hoje. Fica lá em São Paulo, em Pinheiros, durante o Festival na Lata. E aí, explorando essas texturas, fui chamada para outros projetos, né? Quando você faz um projeto, as pessoas já... Pô, gostei desse, vem e faz aqui. Esse é uma fachada que a gente fez recentemente, esse ano, ali em Rio Branco do Sul, é do lado de Curitiba. É a fachada de um CRAM. Eu não sei se todos aqui sabem o que é um CRAM. O CRAM é um centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Então, eles acolhem essas mulheres que chegam, às vezes só com a roupa e com os filhos debaixo do braço, e acolhem por meses, até ela se reestruturar depois de uma violência. Inclusive, esse CRAM leva o nome de Isabelle Rayane Bonfim, uma adolescente de 17 anos, que estava grávida, de 8 meses, e foi morta com tiros na cabeça pelo próprio companheiro. E isso, gente, infelizmente, é a nossa realidade brasileira. São 4 mulheres assassinadas por dia. E a gente fechou o primeiro trimestre mais letal da história das mulheres em 2026. Então, é urgente essa pauta. É urgente essa pauta do governo que traz o Pacto Nacional contra o Feminicídio. E a gente precisa fazer a nossa parte. Para encerrar, eu trago um último caso que eu fui convidada para pintar uma pista de skate, justamente porque eles queriam representatividade feminina. Nós vamos te dar a fachada.
porque queremos uma mulher pintando. Então, eram 5 homens e 2 mulheres. Eu levei nomes de várias skatistas brasileiras, internacionais, mulheres ocupando as pistas e coloquei uma frase: por mais mulheres ocupando as pistas, e tinha uma escada do lado. E eu falei para a curadora que me convidou, junto com outros 2 caras, eu vou escrever uma frase na escada. A frase é: quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Ela falou: beleza, talvez não gostem, mas eu apoio. Pois, gente, um dia antes da inauguração da pista, apagaram, sem nem falar comigo, não falaram comigo até hoje. Isso foi em 2023. E eu passei alguns dias com muita raiva e falando: não vou mais trabalhar com arte, não vou. E aí depois vem aquele outro impulso e fala: é agora que eu vou fazer alguma coisa. Então, eu fui lá um dia à noite e pichei: cadê a frase que estava aqui? Está lá até hoje. E também quis levar essa questão além, mas por outras iniciativas minhas, né? Tentando aproximar os homens dessa luta, porque a gente precisa trabalhar junto. Por que a nossa expressão e a nossa presença incomoda tanto? E o que mais precisamos fazer para ser respeitadas? Essas foram perguntas e pautas que eu trouxe numa exposição individual, em que essa arte foi a principal. E aí, eu sempre tenho em mente que quando vocês me apagarem, eu vou multiplicar e vou pedir para mais gente me ajudar a fazer isso. Eu fiz arte em serigrafia, eu fiz uma tela, eu fiz bolsa, e as pessoas replicaram, levaram para suas casas. Teve grafiteira pichando muro, né, escrevendo, pintando por aí. E o mais legal, gente, eu propus algumas rodas de conversa e foi muito misto. Foram muitos homens, muitas mulheres a fim de construir um novo futuro para que a gente possa coexistir e ter. Trouxe uma poesia de uma outra artista local, Poesia, Empatia e Igualdade, Recriam a Cidade, Giovana Lima. Ela é uma artista de Curitiba. E nessa mesma exposição eu aproveitei para falar de outras situações que eu já passei. Gente, não foram as únicas, tá? Eu realmente, enfim, falo que exige coragem para falar tudo que eu quero falar. Eu ia pintar essa arte em Curitiba. Também é uma homenagem a uma outra artista, poeta. Quem aqui conhece Paulo Leminski? Alguns. Alice Ruiz? Ninguém. Alice Ruiz foi companheira de vida inteira do Paulo Leminski. Ela é uma poeta tão foda quanto, se não mais, porque eu me identifico muito mais com a escrita dela como mulher. Essa frase é dela: humilde para ser uma, úmida para ser duas e única para ser muitas. Por causa da palavra úmida, eu não pude pintar esse mural. Então eu transformei em adesivo. Na exposição, essa palavra virou drink. Você comprava o drink úmido e ganhava um adesivo para sair colando por aí. E, enfim, esse mural que ia receber este poema e esta homenagem para Alice Ruiz, eu coloquei a palavra coragem, que eu também transformei em PIN. Quem quiser, tem disponível. E é isso, gente. Assim como quando me falaram: Cris, a gente vai ter que trocar a palavra erótica no nome da sua palestra. Eu falei: eu não tenho como, isso é o assunto central do meu trabalho. Mas vamos com letras corajosas, então, porque elas são eróticas e são corajosas. E é assim que eu queria terminar essa fala hoje, gente. Esse é um mural que eu pintei em Curitiba, depois desse veto do poema da Alice Ruiz. Termino hoje incentivando que tenhamos coragem. Coragem para viver as nossas verdades e para transformar, para criar novos futuros possíveis. Obrigada. Valeu, Cris! Eu acho fantástico que é engraçado como as palestras vão se conectando um pouquinho, né? E trazer a arte para trazer leveza para assuntos, né?
intensos, eu diria, né? Assim como o pessoal das animações, o pessoal da Vetor Zero, não sei se eles não trouxeram a animação sobre o alcoolismo, né? E conseguir trazer esses temas de uma forma cotidiana, uma forma que a gente consiga absorver, né? A arte ajuda a gente a trazer vida, né, para esses assuntos. Muito obrigada pela palestra, achei incrível. Muito obrigada, pessoal que está aí assistindo. A gente vai dar continuação, então, por favor, mais uma salva de palmas para Cris Pagnocelli. Eu quero PIN, vou comprar. Eu ia falar... o tempo está meio corrido, mas obrigada. A gente vai dar sequência daqui a pouquinho com uma oficina show aqui no palco do Pixel Show.